Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Marília Cheste e te faço companhia a partir de agora. No Brasil, foram registradas mais de 246 infrações de trânsito por uso de celular no ano de 2021. Isso equivale a 28 pessoas multadas a cada hora. No primeiro semestre deste ano, só em São Paulo, as multas de trânsito aplicadas pelo uso de celular ao volante cresceram 160% em comparação com o mesmo período de 2021. Os dados foram divulgados pelo Departamento Estadual de Trânsito. De janeiro a junho de 2022, foram 140 mil infrações por uso de celular ao volante. No primeiro semestre de 2021, foram cerca de 54 mil. Isso é, o número mais que dobrou. Das multas aplicadas, cerca de 109 mil foram na capital paulista. A proporção desse tipo de infração cresceu no estado em relação às outras. No primeiro semestre deste ano, representou 12,5% de todas as autuações. No ano passado, representava 7%. Lembrando que dirigir usando o celular é uma infração gravíssima. A multa por uso de celular ao volante é de R$ 293, além de resultar em 7 pontos na carteira de habilitação. Vamos falar agora de saúde. O Brasil tem cerca de 17 milhões de diabéticos e metade deles não sabe que tem a doença. Outros 40 milhões de pessoas não têm o diagnóstico, mas é considerada em zona de risco da diabetes, o que pode então aumentar as chances de sofrer um ataque cardíaco. De 6 em 6 meses, Dona Alda tem encontro marcado com um endocrinologista. É consulta de rotina. O diabetes está controlado há muito tempo. São mais de 30 anos vivendo com a doença, que requer vigilância constante com alimentação e outros hábitos. Quando o médico te dá orientação, a gente tem que ter essa disciplina, se a gente quiser ter uma vida mais longa. O Brasil tem perto de 17 milhões de diabéticos e metade disso nem sabe dessa condição silenciosa. E 40 milhões ainda não têm o diagnóstico, mas se encaixam numa situação perigosa, a pré-diabetes. O pré-diabetes normalmente vai ser assintomático, então por isso a gente deve rastrear, nos pacientes com fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes e pré-diabetes, rastrear a doença nessa população, fazer os exames de rotina, consultar com os médicos de rotina para detectar o mais precoce possível essas alterações na glicose. Diabetes vai muito além das restrições alimentares. É doença degenerativa que afeta todo o corpo, inclusive o coração. Um estudo apresentado neste ano em um evento internacional de endocrinologia analisou quase 2 milhões de internações de vítimas de infarto. Ao analisar os dados em profundidade, descobriu-se que 25% desses pacientes tinham pré-diabetes. A gente entende é que os mesmos fatores de risco que a gente tem para o desenvolvimento do diabetes, a gente tem também para o desenvolvimento da doença do coração. Então, o sedentarismo, o excesso de peso, e hábitos de alimentação inadequados, E, ao mesmo tempo, a gente entende que os valores de glicose altos podem levar a danos nos vasos, a formação de placas ateroscleróticas e o infarto, a oclusão dessas artérias. Com um tratamento adequado, com uma alimentação boa, um exercício físico, eu acho que isso contribui muito para uma boa saúde. No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Jussaral, no município litorâneo de Cabo de Santo Agostinho, aconteceu a missa de ação de graças pelos 145 anos de emancipação da cidade. Na celebração, teve até pão de coco se tornando patrimônio imaterial. Festa no Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora Aparecida, distrito de Jussaral, no Cabo de Santo Agostinho. O povo participa da missa em ação de graças pelos 145 anos de emancipação do município, que é a quarta economia de Pernambuco. Diante da imagem peregrina e da mesa da Eucaristia, o filho da terra, Dom Fernando Saburido, tem muito a agradecer. Foi importante que o município do Cabos tivesse escolhido esse distrito de Jussaral para celebrar aqui os 145 anos do município, sobretudo nessa perspectiva que temos de construir aqui uma grande imagem para dedicar a Nossa Senhora Aparecida neste santuário da ela consagrado e assim então desenvolver essa região, procurando motivar as pessoas a encontrarem aqui um ambiente favorável ao
seu crescimento espiritual, o encontro com Deus. Colaboradores da Prefeitura, caravanas das 8 paróquias do Cabo de Santo Agostinho e fiéis da pequena Jussaral assistiram atentos às homenagens do dia. Vereadores entregaram ao arcebispo um quadro em agradecimento a seu pastoreio e Dom Fernando recebeu do prefeito a comenda João Paes Barreto pelos relevantes serviços à população do Cabo. A honraria foi entregue também ao padre José Júnior, pároco de São José de Jussaral e reitor do santuário. Nascido em Aliança, Pernambuco, o padre recebeu ainda o título de cidadão cabense. A comenda foi entregue ainda ao padre e vigário episcopal Rogério Silva e aos deputados Clóvis Paiva e Eduardo da Fonte. É muito feliz, momento de muita alegria para homenagear esse importante homem que fez história e vai continuar fazendo aqui, natural de Jussaral, pelo seu comprometimento com o Cabo de Santo Agostinho e também com toda Pernambuco. Escolhi Jussaral hoje para ser sede do governo municipal, aproveitando as comemorações de 145 anos de emancipação política, o corte do bolo veio para cá e toda a sede da gestão municipal. Então são duas festas para comemorar a emancipação política de nossa cidade e a maior festa para agradecer a Dom Fernando Saburito pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade e a todo Pernambuco. Completando a festa, o pão de coco de Jussaral foi decretado patrimônio imaterial do município. Gostosura que se juntou ao bolo de aniversário da cidade, distribuído para o povo. E no litoral do Paraná, a semana foi marcada pelo trabalho das equipes do Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Depois de garantir a recuperação de 8 pinguins de Magalhães, chegou então o momento de devolvê-los à natureza. Acompanhe. Um mar de gente saiu de casa em Pontal do Paraná, no litoral paranaense, para acompanhar o retorno de 8 pinguins de Magalhães ao lar. A soltura dos animais aconteceu na praia de Pontal do Sul, onde fica o Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná. Muitos dos pinguins estavam desnutridos e debilitados, isso por causa do esforço para fazer o percurso até chegar ao litoral brasileiro em busca de comida. Essa espécie tem colônias reprodutivas nas regiões da Patagônia, Argentina, Chile e Ilhas Malvinas. Eles foram trazidos para o laboratório, para o nosso centro de reabilitação de fauna, foram tratados, foram cuidados e agora estavam aptos a serem devolvidos ao mar. Essa volta para o mar, ela é um grande desafio para os pinguins, porque essa espécie, o pinguim de Magalhães ou Spheniscus magellânicos, ela vem anualmente para essa região sudeste e sul do Brasil em busca de alimento, buscando as correntes mais frias, mas ela passa uma parte grande da sua vida na região da Patagônia, na região sul da Argentina, que é a sua área de reprodução. Então esses animais, ao serem soltos aqui no Paraná, na data de hoje, eles têm que guardar energia suficiente para buscar mais alimento, né, para conseguir se desenvolver, engordar um pouquinho mais e ter energia suficiente até setembro, que é mais ou menos o período onde eles têm que migrar de volta para a Patagônia. Os animais passaram cerca de um mês em tratamento no Laboratório de Ecologia e Conservação, sendo acompanhados pela equipe técnica do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, mantido pela Petrobras, que além dos pinguins, cuida de outros animais que chegam às praias da região. Por meio do nosso projeto, nós conseguimos atender os animais que são encontrados encalhados, mortos e vivos aqui no litoral do Paraná, entre esses os pinguins, os lobos marinhos, outras aves, os golfinhos, as tartarugas marinhas. Esses animais, quando são encontrados mortos, eles são atendidos no laboratório, são avaliados com relação à sua condição de saúde, o que levou esses animais à morte e também com relação às informações mais biológicas, ou seja, idade, maturidade, sexo, que são informações essenciais para a gente entender como é que as populações dessas espécies estão com relação à sua saúde lá no ambiente natural. Agora, com notícias internacionais, o Banco Central americano continua sem conseguir conter a inflação no país e a alta dos preços ao consumidor se acelerou em junho, chegando ao nível mais alto desde 1981.
Já na Europa, o euro chegou a ficar brevemente mais baixo que o dólar pela primeira vez desde 2002. A inflação nos Estados Unidos continuou acelerando em junho, atingindo 9,1% em 12 meses, o nível mais alto desde 1981. O índice de preços ao consumidor ameaça o crescimento, já que o consumo é o pulmão da economia americana e prejudica o presidente Joe Biden alguns meses antes das eleições para o Congresso. Em nota, o democrata reafirmou que reduzir a inflação é sua prioridade máxima, mas afirmou que os dados estão desatualizados e destacou quase 30 dias de quedas dos preços da gasolina. A Agência de Energia dos Estados Unidos registrou o preço médio da gasolina no país no mês passado acima de $5 por galão, um valor sem precedentes. O encarecimento do combustível virou o símbolo do aumento geral dos preços. O Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros em março para conter a demanda e tentar acalmar a alta dos preços. O novo aumento de preços deve levar o Banco Central americano a continuar aumentando as taxas, depois de elevá-las em 0,75 pontos percentuais em junho, seu maior aumento desde 1994. A porta para uma política monetária ainda mais rígida nos Estados Unidos contribuiu para que o euro ficasse brevemente abaixo do piso simbólico de $1 nesta quarta-feira, o que não acontecia desde dezembro de 2002. Outro fator está nas perspectivas sombrias para a economia europeia em meio a temores de uma interrupção total das entregas de gás russo. Diante de um panorama inflacionário no continente, o Banco Central Europeu tem pouca margem, já que uma elevação das taxas pode ameaçar o fraco crescimento da região. Com uma alta recorde dos preços, a 10% na Espanha, 5,8% na França e 7,6% na Alemanha, o euro se desvalorizou 12% desde o início do ano. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.